Eu estou aqui lavando as peças para meu marido e estava refletindo o quanto é importante o casal ter alinhamento sobre os planos de vida, plano familiar, plano profissional. Eu conheci o meu marido em 2020 e na época eu fazia faculdade, mas devido à pandemia eu não estava na cidade onde está localizada a universidade. Eu tinha voltado para minha cidade e estava tendo aula remota. Aí acabou que no final de 2020 eu conheci ele e desde sempre deixei claro que assim que as aulas voltassem presencialmente, eu iria ter que me mudar, né? Porque não poderia continuar lá junto com ele. Mas ele sempre deixou claro que assim que as aulas voltassem, ele iria vir comigo, mesmo que fosse apenas para trabalhar, porque ele queria continuar comigo. Aconteceu que em 2021 as aulas voltaram e nós viemos. E ele veio comigo, ficou desempregado por um mês. Depois, né, em 2022, que a gente veio para cá no final de 2021. E no início de 2022 ele conseguiu um trabalho em uma oficina mecânica. Não era bem remunerado, mas era o que nos sustentava. E eu não tinha possibilidade de trabalhar porque o meu curso é integral e eu não iria trabalhar à noite, né? Então ele trabalhava sozinho, ele mantinha a casa sozinho. E ele foi trabalhando durante todos esses anos em oficina mecânica. E com o tempo ele foi pegando gosto por isso, né? Ele foi aprendendo novas coisas e ele foi pegando gosto e começou a despertar o interesse nele em abrir a própria oficina. Mas a gente não tinha dinheiro e, além disso, na época a gente estava impossibilitado porque eu tinha a vida muito corrida em função da faculdade. E então meio que isso foi ficando de lado, né? A gente foi deixando esse desejo esfriar. Mas aconteceu de eu engravidar em 2025 e eu já estava finalizando, né, as disciplinas da graduação. E no final do ano de 2025 eu tive a Madalena e finalizei as disciplinas no final de 2025 mesmo. Agora em 2026 eu estou apenas para defender o TCC e fazer o estágio para finalmente me formar. E voltou esse assunto sobre empreender, sobre abrir a nossa oficina. E ele meio assim, né? De, ai, será? Será que eu abro? O que que a gente vai fazer? Até que surgiu uma oportunidade. E a gente foi atrás, né, para ver. E a gente conversando com o rapaz e tudo. E ele, o Carlos, né, meu marido, bem assim ainda, não sei se eu faço. Mas eu percebia que ele estava com muita vontade daquilo. Até que eu mesmo falei pro homem da oficina, não, a gente vai ficar. A gente vai ficar e a gente vai abrir a nossa oficina, e, enfim, aconteceu. Estamos aqui e ele está muito feliz, está muito satisfeito. E eu estou aqui ajudando ele. Então, o que eu gostaria de conversar com vocês é sobre você fazer do sonho do seu parceiro, da sua parceira, o seu próprio sonho também. Porque assim como ele abriu mão de muitas coisas, lá em 2021 até hoje, para que eu pudesse realizar, né, o meu desejo, pudesse realizar o meu projeto, o meu plano de me formar, agora foi a minha vez de abrir mão de algumas coisas para apoiá-lo. E isso é muito importante para o casamento, porque isso edifica o casal, fortalece o relacionamento dos dois. E eu estava escutando uma meditação do Padre Pedro essa semana, e ele falou algo que eu fiquei refletindo muito sobre isso.
Ele disse que hoje em dia o egoísmo começou a ter um nome novo, e o nome disso é autorrealização. Hoje em dia, muitas pessoas abrem mão de ter família, abrem mão de ter filhos, porque falam que não, eu tenho que me realizar profissionalmente, financeiramente, depois eu penso nisso. Mas isso é por egoísmo. Não há felicidade melhor do que a gente ver o outro feliz, do que a gente ajudar o outro a se realizar. Isso sim é realização. Isso sim é felicidade. Então, a nossa história foi muito difícil em muitos aspectos. A gente ainda passa por muitos desafios, mas nós dois nunca desistimos um do outro. A gente sempre lutou. Passamos por muitas dificuldades, mas a gente se manteve firme e, e sempre mantivemos esperança. A gente sempre teve esperança de que as coisas iriam melhorar, de que a gente iria poder algum dia realizar o que estava em nosso coração e a gente tem realizado. Como eu falei, não é fácil, continua não sendo fácil, são muitas lutas, muitos desafios, mas a gente segue em frente. E a importância de manter, né, o matrimônio firme, né, com um propósito, é isso, os dois se realizarem, os dois se sentir bem, os dois se doarem mutuamente um para o outro.